Olá pessoal, beleza? Vou fazer um vídeo aqui para responder uma dúvida do Mário, que está fazendo o curso de arquitetura, e ele tem uma dúvida sobre os métodos de acesso e métodos de alocação. Beleza? Eu vou colocar aqui, ó, na dúvida dele. Olha lá, o Mário falou o seguinte, ó, no slide onde fala no método de alocação, está escrito que o método encadeado ele é eficiente no método de acesso sequencial. Mas o acesso sequencial não seria melhor implementado pelo método contínuo? Então, eu vou responder essa pergunta e aí a gente vai começar explanando um pouquinho sobre qual é a diferença entre o método de acesso e o método de alocação. Quando eu tenho um método de acesso, é a forma como eu acesso o meu dado lá. E o método de alocação é a forma como eu disponibilizo, como eu gravo, coloco o arquivo lá no disco. Então, deixa eu colocar aqui no material. Então, olhem só. O método de acesso. No método de acesso, ou seja, a forma como eu coloco a posição do braço lá no cilindro e na trilha específica para fazer uma leitura. É a forma como eu estou acessando. Então, existem três modos. O modo sequencial, o método direto e o indexado. Qual que é a diferença entre eles? Tá? O sequencial, eu vou ter que acessar obrigatoriamente todo o disco para poder achar um determinado arquivo. O método sequencial é muito usado, por exemplo, em unidades de fita magnética. Então, se eu estiver querendo um arquivo, digamos que ele esteja lá no final da minha fita magnética, eu vou ter que ler todo aquele rolo de fita até chegar no arquivo. Se, por sorte, ele estiver no início da fita, quando eu estiver girando lá o rolo e ele passar pelo arquivo e encontrar, ótimo. Agora, não existe nenhuma outra forma que não seja essa. Eu vou citar um outro exemplo aqui. Deixa eu colocar a lousa. Tá? E aí, vamos colocar aqui um seguinte exemplo. Digamos que eu estou num supermercado e aí eu tenho aqui ó, uma prateleira, essa prateleira A. Eu tenho aqui outra prateleira, essa é a B. E tenho aqui também a prateleira C. Tá? E aí eu tenho todos os produtos aqui. Digamos que se eu fosse acessar na forma sequencial, eu entro no supermercado aqui, tá? Eu vou ter que percorrer todas as prateleiras, não é isso? Para poder encontrar. Se eu encontrar o produto bem aqui, olha só que eu tive que percorrer todas as prateleiras para poder acessar, né? Então é igual aquele exemplo lá das mulheres, né, que gostam de passear muito no shopping, né? Elas andam no shopping todinho para poder encontrar o item. Então ele roda e encontra o dispositivo lá, o item, né? Já o homem não, ele é mais direto. Então seria lá aquele caso lá do cenário do acesso direto, né? Então olha só. O sequencial, ele é dessa forma aí. Eu citei o exemplo da fita magnética. Não tem um atalho. O acesso direto, tá? O que é? Você tem lá os arquivos, no caso, os blocos, né? Vão estar armazenados no disco. Então, o arquivo ele é uma sequência numerada de registros. Então, seria mais ou menos assim: eu sei o código do produto que eu quero. Então, eu vou na prateleira, na categoria correta do item. Então, eu vou lá na prateleira de frios e vou encontrar o que eu quero, tá? Sem ter que percorrer todo o shopping, tá? Então, se eu chegar aqui, ó, por exemplo, ó, esse aqui é o direto, beleza? Eu vou direto lá no item. E o indexado, o que é que seria? Eu consulto uma tabela antes, para que essa tabela me informe aonde é que eu posso encontrar aquele item, aquele produto. Então eu vou lá no catálogo, vejo, opa, essa aqui está no corredor tal, na prateleira tal, e vou chegar lá e acesso, belezinha, tá? Então, pessoal, eu falei brincando aquele exemplo lá do shopping, a mulherada que gosta de passear bastante no shopping para poder comprar um item, e normalmente
a macharada vai direto no item, né? Então, é só uma brincadeira aqui, beleza? Então, olha só. Essa é a diferença, tá? De cada um deles. Agora a gente tem que tratar diferente o método de acesso para o método de alocação. Então vamos aqui, ó. O método de alocação, eu tenho esses três métodos básicos: a forma contínua, a encadeada e a indexada. Qual que é a diferença entre cada um desses tipos de alocação? No contínuo, quando eu vou armazenar um arquivo, eu busco colocar, tá, os arquivos na forma sequencial. Seria o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui na lousa. Olhem lá. Eu tenho aqui, tá, meu disco, e aí vou ter aqui diversas trilhas, né? E aí, quando eu for gravar, o braço mecânico lá do disco e a agulha, né? Ele vai procurar armazenar os blocos na forma sequencial. Porque no futuro pode ser interessante ele encontrar de forma mais rápida aquele item ali. Beleza. Então, armazenei aí. Essa é a forma contínua de armazenamento, tá? Só que às vezes você tem fragmentação, você tem, por exemplo, digamos que no futuro, nesse disco do exemplo, eu coloquei aqui diversos arquivos nessa trilha, tá? Vou colocar aqui outros exemplos. E aí, digamos que no futuro, alguém chegue e apague alguns arquivos. Por exemplo, esse cara aqui, ele apagou, tá? Deixa eu botar aqui, ó, vermelhinho. Alguém chegou aqui, apagou, ficou o buraco lá, tá certo? Ficou o buraco, tá certo? Aí o que vai acontecer? Digamos que você quer armazenar, e aqui tem um espaço vazio, ó. Digamos que aqui tem um espaço vazio, para armazenar um bloco aí. Aí, digamos que eu tenho um outro arquivo para ser gravado. Aí esse outro arquivo que vai ser gravado, o primeiro bloco ele armazenou aqui. Beleza, porque o algoritmo achou por bem colocar aqui. Só que esse cara, ele tem 5 blocos. Então o primeiro ficou aqui, os outros 4, ele vai colocar aqui, ó. Tá certo? Então, notem o seguinte, que nessa alocação, o que ele vai precisar fazer? Se o primeiro ficou aqui, e ele é de forma encadeada, ele vai ter que ter uma referência aqui que aponte para o próximo. Tá certo? Isso é um encadeado. Então, ele não conseguiu gravar de forma contínua, ele vai ter que estar encadeado. Então, sempre um bloco armazena a posição do próximo. Joia? Então, como se fosse uma hierarquia. Um aponta para o outro, para o próximo bloco. Joia? Então, digamos que no futuro esse arquivo cresça e ele tem aqui, por exemplo, ocupado, tá? Uns blocos aqui ocupados. O que ele vai fazer? Se esse arquivo crescer, tá? Ele vai poder gravar blocos em outras trilhas, tá? Mas sempre fazendo essa ponte aqui entre um e outro bloco. Isso é a forma encadeada. Note que eu estou fazendo o encadeamento para armazenar a informação lá. Beleza? E a forma indexada, o que é que seria? Eu não tenho, deixa eu colocar lá no exemplo, eu não tenho esse exemplo aí na forma de encadeamento, porque o encadeamento, ele armazena espaço, ele reserva espaço naquele bloco para informações administrativas, ou seja, ele não pode usar todo aquele bloco para o arquivo. Por quê? Porque ele tem que armazenar a referência para o próximo bloco, se ele não for o último, né? Então isso acaba tendo uma porcentagem daquele bloco que gera um desperdício por esse método encadeado. E o indexado, não. Eu vou ter
um arquivo, joia? Uma tabela de índice, que eu vou ter que armazenar o endereço de todos os blocos. Então, o que vai acontecer? Nessa forma é mais performática, porque eu vou armazenar todos os blocos de um arquivo, sem me preocupar em ter uma parte daquele bloco que vai armazenar a referência para o próximo, e para o próximo, e para o próximo, que esse é o caso do encadeado. Esse aqui é um indexado, certo? Eu tenho um local que vai ter um índice. E, normalmente, a gente tem a figura, aí surge dois conceitos novos aí para vocês, tá? Que é o superbloco. A gente tem isso aí no curso de Linux, tá? A gente tem, o que é o superbloco? Superbloco é uma tabela de índice, tá? Que ele vai armazenar o endereço de inodes, né? Todos os arquivos no Linux, eles têm uma identidade. Essa identidade é chamada inode, certo? É o endereço do primeiro bloco. E esse primeiro bloco, ele armazena as informações dos outros blocos. Então, seria assim, ó, quando um processo ele quer achar um arquivo no disco, ele vai fazer o quê? Ele vai acessar esse superbloco, tá certo? Que vai estar lá no cilindro. E aí, esse superbloco, digamos aqui que ele tem a informação, esse primeiro item aqui, ó, dessa tabela de índice, é justamente esse primeiro índice aqui, ó, esse primeiro item aqui, ele sabe que esse é um índice, esse cara aí é um inode, aponta para o CPF, digamos, do arquivo. E aí, ele sabe qual que é o bloco que está lá, que é o bloco que tem as informações dos outros blocos, certo? Então, tem aqui o inode, tá? O inode. Dentro desse inode, ele tem uma outra tabelinha dentro desse bloco, ou mais de um bloco, certo? Que vai armazenar a informação administrativa daquele arquivo. Por exemplo, o inode armazena informações de permissão de acesso, informações de contabilidade, tamanho do arquivo. Ele armazena as informações, o ponteiro para todos os blocos que aquele arquivo pertence. Então, por exemplo, ele acessou aqui, certo? Esse inode. E o inode ele tem um endereço de todos os blocos, tá? Que tem no disco. Então, quando você for acessar o braço mecânico lá do prato, vamos supor esse cara aqui, né? Que eu falei no exemplo inicial, que tem a agulhazinha lá de leitura, né? O leitor, ele sabe que para esse arquivo, o inode, quando ele foi consultado lá, ele chegou no superbloco, o superbloco pediu para ele ir lá no inode, e o inode tem o endereçamento de todos os blocos que pertencem àquele arquivo. Então, o que vai fazer? O braço, ele vai apontar lá, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aqueles meus blocos que pertencem a esse arquivo aqui. Note aí que eu não estou acessando de forma encadeada, certo? Os arquivos eles foram armazenados de forma, a forma de alocação dele foi de forma indexada. Eu tenho um índice que na hora que eu gravei aqueles arquivos lá, ele armazenou no inode, certo? Aquela informação lá. E o inode, normalmente, ele está no início do arquivo, tá? Que é a identidade do arquivo. Está lá no início. Então, o superbloco tem a informação de todos os índices, de todos os inodes que o servidor tem, que o disco tem. E aí ele vai chegar e vai dizer, opa, tá na trilha, no cilindro tal, trilha tal, no bloco tal, tem aquele inode, que é o CPF que você vai ter que encontrar e você vai poder dali ver todos os outros blocos para acessar aquele arquivo. E aí, como você acessou, aí entra a diferença entre o método de acesso e o método de alocação. Eles foram alocados de forma indexada. Toda vez que eu gravei aquelas informações no disco, eu me preocupei em atualizar esse índice, em ir lá e atualizar o índice. Qual que é a vantagem do indexado, na alocação indexada, da alocação encadeada? Porque da alocação encadeada, como eu falei, eu posso armazenar os blocos em locais não sequenciais, tá? Podem estar misturados em locais distintos.
Só que o bloco ele tem que ter o ponteiro para o próximo. Sempre um aponta para o próximo bloco. Porque a forma que eu gravei no disco, eu tive que gravar assim. Porque quando eu fosse usar um algoritmo de localizar, né, de acesso, que são aqueles que a gente já viu, tá? O acesso sequencial, né? O acesso na forma lá por acesso direto, tá? Ou indexado, eu vou precisar consultar algum lugar, tá certo? No caso do encadeado, eu vou consultar cada bloco, porque vai ter uma informação do ponteiro para o próximo. No indexado, não. Eu acesso um índice. E aí tem a principal vantagem do indexado para a alocação encadeada, é porque o encadeado, eu tenho cada bloco, eu perco espaço, porque eu tenho que armazenar o endereço do próximo bloco, e do próximo e do próximo. E também em relação, por exemplo, a algoritmos para localizar rapidamente os arquivos. Se eu procuro um índice, é lógico que eu vou poder acessar rapidamente. Tá? Vamos ver aqui. Deixa eu colocar lá de novo. Na pergunta do Mário. Então ele fala lá, ó, que ele fala o seguinte, ó, a pergunta dele, que ele fala lá, o método encadeado é mais eficiente no uso do acesso sequencial, tá certo? Então, vamos voltar lá para o enunciado. Um dos itens aqui, ó, que gerou a pergunta dele, o encadeado, ele coloca aqui, ó, que é eficiente na implementação do acesso sequencial. Por que eu acessar o método, o encadeado, ele é eficiente para implementar o sequencial? Notem que eu estou falando do acesso sequencial. Então, no encadeado, se eu vou alocar, guardar os arquivos, né, que eu estou falando da alocação aqui, eu vou armazenar os arquivos de forma encadeada, se porventura eu conseguir, o meu algoritmo lá, conseguir armazenar alguns arquivos na forma sequencial, certo? Conseguir fazer essa alocação, porque o algoritmo ele vai buscar sempre alocar próximo, da forma sequencial, contínua. Caso ele não consiga, ele vai armazenar em locais diferentes. Mas, entretanto, eu vou ter que, na forma encadeada, ter o ponteiro sempre do próximo e do próximo e do próximo bloco. Disso aí eu não posso fugir. Eu vou ter essa perda de espaço para armazenar essa informação em cada bloco. Só que para eu acessar, o método de acesso ele pode ser bom e eficiente, porque se porventura eu conseguir armazenar aqueles blocos, mesmo estando na forma encadeada, se eles estiverem armazenados na forma sequencial, eu vou acessar o meu dispositivo, eu vou acessar um bloco, e os próximos, eles vão estar sequencial, certo? E aí, é lógico que o ponteiro vai apontar para o próximo bloco, mas eles não vão mudar de trilha, vão estar sempre próximos. E aí o acesso vai ser rápido, vai ser eficiente, essa implementação do método de acesso. Então, olha lá, no nosso exemplo lá, que eu falei para vocês, então esse exemplo de azul aqui é o método encadeado, certo? Então, o primeiro bloco foi armazenado aqui, não é isso? E aí eu tenho um ponteiro para o próximo bloco. Aí tem o próximo bloco, eles foram gravados, então eu tenho um ponteiro aqui, e esses caras aqui, ó, eles estão na forma sequencial. Só muda quando eu for acessar esse outro aqui. Tá uma outra trilha, né? Então, o que vai acontecer nesse cenário aqui? Quando eu for acessar ele na forma sequencial, o algoritmo que for acessar, que foi implementado na forma sequencial, para os blocos que estão na forma sequencial, vai ser interessante, vai ser rápido o acesso. Na hora que eu vou ter que mudar de trilha, aí ele vai ter uma queda de performance, porque ele vai ter que ajustar o prato lá, desculpa, o prato vai estar girando, ele vai ter que ajustar o braço para ele ir para uma outra trilha, tá certo? Então, Mário, eu espero ter conseguido aí esclarecer um pouco essa tua dúvida em relação ao método de acesso e o método de alocação. São diferentes. Alguns conceitos, eles se parecem, né? Mas você tem que olhar eles na ótica
do que ele faz. Tá? O método de alocação é a forma como eu estou gravando lá no disco. E eu posso ter ele na forma contínua, encadeada ou indexada. Quando eu estou no método de acesso, aí eu posso acessar ele na forma sequencial, na forma direta ou numa forma indexada. Mas note o seguinte, que o algoritmo do sistema operacional ele pode mudar, certo? Ele não é alguma coisa fechada. Ele pode usar para um determinado momento um algoritmo e para outro momento outro algoritmo. O que é que vai diferenciar? O que é que vai fazer ele fazer essa escolha? Vai ter diversos parâmetros aí, como o tipo de sistema de arquivo, a forma como eles foram gravados, né? Se porventura você está executando, está desfragmentando o disco, então se o disco está muito fragmentado, ele pode escolher a forma de alocação que vai poder armazenar os arquivos, os blocos, em locais não contínuos, porque está fragmentado o disco, ele não sabe que aquela posição ele pode armazenar algo. Então, quando eu posso chegar e faço o desfragmento, porque o disco está todo fragmentado, desfragmento o disco, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os arquivos que estão espalhados, no caso os blocos, né, e vou trazer eles para posições contínuas. Mas contínuas de que forma? Eles vão estar lá, se for o método encadeado, ele vai estar encadeado, mas estão armazenados de forma ali próximas, né? Mas vão estar encadeados. Então, cada método vai estar sendo usado de forma que vá o seu operacional ser performático. É bom a gente entender esses conceitos e separar cada um deles. Beleza? Então é isso aí. Espero que você tenha entendido. Caso não, bota lá a dúvida que a gente vai tentar esclarecer mais. Beleza? Forte abraço.